Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos. Teremos hoje no dia 8 de dezembro de 2025, rodadinha mais curta. Nessa noite de NBA de segunda-feira, a gente vai ter vários jogos aí com rodadas com poucos jogos aí daqui para frente nessa semana, até mais ou menos ali na sexta-feira. Então dá pra gente se aprofundar bastante nos jogos que a gente tem e fazer um vídeo bem completinho para vocês, com todas as possibilidades para você ser bem lucrativo, mas também trazer para vocês as melhores opções com tips exclusivas, sempre se baseando em números e estatísticas. É assim que a gente trabalha aqui no CS de Trade, sempre buscando uma lucratividade no médio e longo prazo, porque no médio e longo prazo, confiando nos números e nas melhores ferramentas, seremos lucrativos. Então já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Se não conhece a gente, tem palpite aqui todo dia, então se você concorda ou discorda de tudo que a gente faz, é importante no mínimo vocês estarem abastecidos de muita informação e pelo menos ter uma segunda opinião, mesmo que ela seja contrária à sua, beleza? Meta de 150 likes para esse vídeo de hoje. Não se esquece também que a gente tem o nosso grupo VIP, o contato aqui embaixo, uma promoção especial para vocês. Vocês podem garantir 3 meses pelo preço de 2, então tá vendo esse preço aqui por apenas R$ 59,00? Acesse o nosso grupo gratuito, o link tá na descrição. Lá você vai ter acesso a essa promoção todos os dias que o nosso vídeo, que estiver no ar, bater 50 likes. Aí essa promoção vai ficar ativa, vai dar menos de R$ 1 aí por dia para você ter as melhores opções, guias, e-books, favoritos da noite, melhores jogos over e under, as melhores zebras e muito mais. Vamos falar aqui de Pacers e Kings. Eu sempre falo para vocês que o Kings é um time com diversos possíveis overs. A gente fez uma análise destrinchando essa franquia aqui no nosso canal. O vídeo vai estar no card aqui em cima para vocês. Mas o meu palpite preferido para essa partida vai ser trabalhar com um cestinha, tá? Principalmente quando a gente tem o principal pontuador do time que estamos a favor. Esse caso é o Pascal Siakam. Um cestinha que seja alto, que machuque bastante na média e curta distância também os seus rivais. Eu quero pelo menos 25 pontos dele, que hoje joga dentro de casa, encara uma defesa que é uma das 5 piores da NBA por 100 posses de bola e que é baixa, por isso a gente sempre prioriza jogadores um pouquinho mais altos, tá? Porque a gente tá falando de um Kings que joga com muitos armadores na sua formação titular, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Russell Westbrook, volta e meia ali com Dennis Schroeder e também o Malik Monk, além, é claro, deles não terem um garrafão ali muito bom defensivamente falando. Mesmo que eles tenham ali o Sabonis saudável, ele que tá fora hoje não é o caso, eles jogam ali com poucos protetores de aro interessante. E hoje com o Eubanks a gente tem ali um protetor de área de gosto bem duvidoso para que o Siakam consiga produzir muito bem, tá? A gente tá falando aqui de um Sacramento Kings que joga num dos ritmos mais altos da NBA. Eles são, nesse momento da competição, um dos 10 mais rápidos da liga, o 7º. E é um time que, por conta dessa velocidade alta que eles têm, eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais, que mesmo que não estejam ali com aproveitamento em dia, eles conseguem fazer overs porque eles vão ter muitos arremessos para tentar. Eles também são dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos, então, mesmo que a gente tenha ali arremessos errados por parte do Indiana Pacers, eles podem corrigir esses arremessos errados com pontos de segunda chance, conseguindo rebotes ofensivos. Para jogadores da posição do Pascal Siakam, que é a posição de ala de força, o Sacramento Kings é o 6º time mais vazado da NBA, e esse é um defeito deles que é crônico. Se a gente for olhar aqui os números da temporada passada, por exemplo, eles também figuram dentre os mais vazados para jogadores dessa posição, sendo o segundo na última temporada que mais sofreu para alas de força. E quando a gente vai aqui para outra temporada anterior, a gente também consegue verificar que eles sofreram muitos pontos para essa posição. Então, assim, é um defeito no qual eles não conseguiram corrigir, mesmo que o Keegan Murray, que joga nessa posição, esteja à disposição, ele não tem tanta facilidade em lidar defensivamente com jogadores que atuam dessa forma. Na temporada 23-24, eles foram o 4º mais vazado para essa posição. Então, é um defeito muito claro que eles têm. O Pascal Siakam, ele tem 24,5 pontos de média na temporada, mas talvez ele viva o seu melhor momento ofensivo mais pra agora, tá? Ele foi over aqui em 6 dos últimos 8 jogos que ele fez, vem de uma partida de 36 pontos que a gente indicou no grupo VIP, bateu com tranquilidade, a gente tinha colocado pelo menos 25 pontos dele também, além dele ser um jogador aqui que joga numa posição na qual 7 dos últimos 10 que enfrentaram os Kings foram over nas suas pontuações. O Kevin Durant foi um dos poucos que foram under aqui, mas teve blowout aqui, ele não jogou o último quarto praticamente, então certamente ele teria superado a sua marca de pelo menos 25 pontos, que foi o que o mercado estabeleceu quando a partida tinha começado, e a gente até cogitou indicar lá no nosso grupo VIP, fez análise completinha, mas a gente decidiu ficar de fora porque encontramos coisas melhores nessa partida, por exemplo, como trabalhar com jogadores de garrafão. Mas de toda forma aqui o Siakam, diferente da grande maioria desses jogadores, ele é o dono da franquia. Nessa partida aqui o Lauri Markkanen a gente também tinha indicado o over dele que bateu com tranquilidade, então assim, viu o Sacramento Kings, é over nos cestinhas que atuam e pontuam muito bem por dentro, tá?
O Kings é o quinto time mais vazado da NBA em média de pontos por jogo. A gente coloca aqui em pontos sofridos na zona pintada, que é onde ele mais executa seus arremessos na média distância ali. O Sacramento Kings, eles são o time mais vazado de toda a NBA, sofrendo 56 pontos por jogo e nos últimos 3 sofrendo 66, um número muito alto, beleza? Vamos falar agora aqui a respeito de Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns, o Suns que hoje joga sem o Jalen Green, sem o Devin Booker e pode contar aí com a ausência também do Dillon Brooks, que é um dos principais jogadores da franquia nessa temporada. Fora de casa, hoje eles enfrentam um bom Minnesota Timberwolves, que acima de tudo tem como sua principal estrela o Anthony Edwards, que vem de 2 jogos ruins, por N motivos diferentes, a gente já vai explicar sobre isso para vocês, mas a gente pretende trabalhar com ele mesmo assim para hoje. É uma linha que eu acho alta, tá? Eu não acho que ele é um cara de 30 pontos, acho que ele é um cara de 26, 27 ali. A linha dele tem que ser 26.5, 27.5, nada de 29.5, mas para essa noite eu acho que faz sentido, é o que a gente tem de melhor para essa partida aqui. Vamos de 28.5 pontos do Ant-Man, ou seja, pelo menos 29 pontos para ele aí encaixar hoje contra esse Phoenix Suns. Por que a gente acredita nisso? O Phoenix Suns nessa temporada vem se defendendo razoavelmente bem, tá? Frequentemente eles estão ali no top 10, hoje nesse momento eles estão em 13º por 100 posses de bola, mas a diferença deles aqui que sofrem 113.4 pontos para um time ali do top 10 que está sofrendo 113.3 é mínima, então é uma defesa boa, a gente tem que reconhecer isso. Mas se tem uma posição na qual eles vêm sofrendo não necessariamente muito, mas um pouquinho mais do que para as outras, é para a posição ali de shooting guards e point guards, que são jogadores que jogam ali, né, no backcourt dos seus adversários, ou seja, na parte mais baixa da formação, né? Eles sofrem 26.36 pontos para armadores, por exemplo, e o Anthony Edwards assumiu essa função de armação dentro dessa temporada, para mim ficou bem claro assim. E quando a gente pega um recorte mais curto aqui dos últimos 7 jogos, o Phoenix Suns eles são o terceiro time mais vazado para jogadores da posição do Anthony Edwards, beleza? Então, esse é o primeiro passo para a gente acreditar que ele pode produzir bem. Mas existem outros, tá? A gente está falando aqui de um Anthony Edwards que na temporada tem média de 21.1 pontos, teve uma sequência recente absurda aí, foram 6 overs nos últimos 8 jogos, marcando 41, 43, 31, 39, 32 e 44 pontos, ou seja, foram 6 partidas seguidas de pelo menos 31 pontos, sendo que na metade desses overs aqui, ele completou para pelo menos 41. Depois ele teve uma queda contra os Clippers e o Pelicans, mas ele teve 6 arremessos e 11. Isso daqui é impensável para um cara com a personalidade e qualidade do Anthony Edwards. Ele tem a obrigação de ter no mínimo 15, 16 arremessos por jogo, e em jogos em que ele tá mais quente, ele bater a casa dos 20 a 30 arremessos por partida. Então, isso deve parar. Ele teve um momento recente, antes mesmo de explodir, né, nesses overs aqui, de aproveitamentos ruins, mas ele continuou arremessando. Foram 14 e 20 arremessos, com 36 e 30% nesses jogos em que ele marcou 13 e 18 pontos. Depois ele voltou. Ele manteve um número alto de arremessos, 24, mas voltou ao seu aproveitamento normal. Acho que é um cenário bem parecido. Teve jogo aqui em que ele não estava 100% fisicamente, ele até parou, deu uma sumida, depois voltou, mas já não dava tempo dele produzir muitos pontos. Só que tem um fato interessante: 10 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele com características semelhantes de posição que enfrentaram o Suns foram over nas suas pontuações. O Amen Thompson completou para 31, o Doncic para 38 pontos, Jamal Murray para 24, Shea para 37, entre outros jogadores aqui que conseguiram bater com sobras em relação às linhas que o mercado estabeleceu para eles. Então o Anthony Edwards pode brilhar hoje, ele que teve alguns jogos recentes contra o Phoenix Suns, em 3 dos últimos 4, ele conseguiu superar essa marca dos 28.5 pontos, e ele marcou 41, 44 e 33 em 3 desses últimos 4 encontros, o que é uma marca absurda. O único jogo que eles tiveram nessa temporada, ele completou para 41 pontos. É um cara que gosta e sabe produzir bem contra esse Phoenix Suns. Beleza? E para finalizar, vamos falar de Pelicans e Spurs, talvez o jogo mais amplo de possibilidades aqui pra gente trabalhar, ao lado de Pacers e Kings. O jogo entre Minnesota e Suns eu ficaria mais limitado de fato ao Anthony Edwards. Mas antes da gente destrinchar essa partida, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, é muito importante. E não se esquece também de hypar o nosso vídeo, esse novo botão é uma função essencial para aqueles criadores de conteúdo que vocês gostam do conteúdo serem divulgados para outras pessoas. Tem muita gente aí que acaba caindo aí em golpes, em publicações aí de tipsters que falam muito na base do achismo, sem muita informação, que eles também não têm a intenção de ensinar vocês a serem grandes apostadores, porque senão eles perdem a audiência. A gente é completamente diferente, a gente espera que vocês façam parte do grupo VIP.
mas que muito em breve, com muito conhecimento, informações e as melhores ferramentas, vocês tenham liberdade e condição de fazer as apostas de vocês de uma forma mais independente. A gente quer ter orgulho da nossa audiência que a gente já tem e quer que vocês sejam apostadores melhores, mais conscientes, sem aquelas missões, objetivos de ficarem milionários com odds absurdas, e sim para que vocês não façam besteira, para que vocês tenham, quem sabe, uma rendinha a mais aí, mas acima de tudo, apostem e se divirtam com moderação, mas também sem cometer erros absurdos, como por exemplo, falar que um jogador pivô vai fazer um over na pontuação contra um time que é o time que menos 7 pontos para pivôs, por exemplo. Então, chamem lá no WhatsApp, façam parte do VIP ou sejam membro do canal para ajudar o projeto. O link tá aqui embaixo no botão de Seja Membro e tem diversos links aí na descrição de casas de aposta que a gente confia para vocês, através do cupom Cesta de Trade também, terem benefícios exclusivos e ajudar o nosso canal a seguir existindo. Bom, vamos falar de Pelicans e Spurs. Aqui a gente vai trazer para vocês duas possibilidades interessantes, mas a primeira que a gente vai explicar não é de fato a tip principal. Por quê? É a minha favorita no geral, seria se o Stephen Castle, que a gente espera que ele faça mais de 5.5 assistências, jogador do San Antonio Spurs e atual Rookie of the Year, ele tá voltando de lesão, então a gente não sabe exatamente qual vai ser a minutagem dele, se ele vai ter ali, né, limitações por conta desse retorno de lesão. A gente vai informar sempre a galera lá no VIP. Mas essa linha é absurdamente perfeita, ele é um excelente passador e já que ele pode estar limitado fisicamente, pode ser que ele até solte mais a bola, né? É o melhor passador desse time contra um time que sofre muitas assistências por jogo, mas como eu tenho esse pezinho atrás com relação à minutagem, e não a parte física, que eu sei que a parte física vai estar prejudicada, eu tenho algumas dúvidas, tá? Mas só para explicar por que talvez ele faça sentido, principalmente se for confirmado que ele vai ter ali um jogo normal, com a limitação dele habitual. É um cara que tem 7.5 assistências de média na temporada. Nos últimos 2 jogos aqui, ele conseguiu superar em um a marca dos 5.5 assistências, e se você pegar aqui nos últimos 3, 6, em 6 dos últimos 7, ele superou essa marca, sendo over aqui em 5 dos últimos 7 jogos, e mais do que isso, né, com números absurdos de 10, 11, 13, 8 assistências. É um cara que a gente foi muito lucrativo aqui nesse período. A última vez que a gente indicou ele foi contra o Kings, em que ele teve apenas 5, mas ele se machucou e jogou apenas 15 minutos, tá? É um baita de um armador. 8 dos últimos 10 jogadores com características semelhantes às dele, posição, que enfrentaram o Pelicans, foram over nas suas assistências, tá? O Pelicans é uma das piores defesas da NBA por 100 posses de bola. Nesse momento, a terceira pior defesa da liga. E quando a gente fala em número de assistências cedidas por jogo, eles são o terceiro time que mais cede assistências. E para a posição do Stephen Castle, na temporada em geral, eles são o segundo que mais cede assistências. Então, tem todo um cenário aqui para ele produzir bem e conseguir boas assistências, mas como eu disse, tem esse asterisco. Então, a gente vai tentar seguir um outro caminho. Vamos falar do De'Aaron Fox. Eu vejo ele muito mais como um shooting guard do que um armador, mas ele joga nessas duas posições, tá? Quando o Stephen Castle tá em quadra, ele atua muito mais como SG, que é um cara mais cestinha, digamos assim. E para essa posição, por exemplo, o Pelicans é o time mais vazado da NBA, sendo também o que mais cede bolas de 3. Então, nosso palpite final, apesar de gostar muito do Stephen Castle aqui, é trabalhar com over em pontuação do De'Aaron Fox. Lembrando, ele é um cara que costuma disparar mais ali a partir do terceiro quarto, então dá para vocês pegarem o primeiro quarto dele e esperar essa linha baixar para pegar uma linha interessante. Nos últimos 2 jogos seguidos a gente pegou uma linha de 20 pontos dele no ao vivo, com esse mesmo 1,80 e pouco, 1,90 pagando. Mas se você só tá trabalhando no pré-jogo, numa casa de aposta, você não consegue assistir os jogos, 25 pontos para ele, mais de 24.5 tá de bom tamanho, porque como eu disse, a defesa do Pelicans é ruim, vem cedendo muitas bolas de 3, eles têm uma dificuldade grande de defender no perímetro, e para a posição do De'Aaron Fox eles sofrem muitos pontos. O Fox foi over nos últimos 4 jogos seguidos, pelo menos em relação a uma linha de 23.5 pontos, e em relação à linha de 24.5 também. Ele tem média na temporada de 25 pontos, conseguiu ser over em 6 dos últimos 8 jogos, mas mesmo aqui nesses 2 jogos aqui em que ele foi under, ou seja, em 2 desses 3 em que ele foi under, ele teve pelo menos 25 pontos, o que é excelente para aquilo que a gente pretende hoje, tá? Quando a gente pega o De'Aaron Fox aqui e jogadores comparáveis com suas características e posição, os últimos 3 consecutivos foram over na pontuação, 7 dos últimos 10 foram over também, e mesmo esses unders, como o Luka Doncic, completou para 34 pontos, né? Não é como se fosse algo muito ruim, e o Cedric Howard, por exemplo, ficou muito perto dessa linha, tá? Então, é um cenário bem interessante para que ele produza bem contra um adversário interessante e favorável, para que ele também consiga uma boa noite de pontos. Lembrando que o retorno dele pós-lesão dessa temporada foi contra esse New Orleans Pelicans, ele tinha linha de 14.5, ele voltou
bem demais, com 14 arremessos, 64% de eficiência, 24 pontos, mesmo depois de meses parado. Então é um cenário bem legal aqui para ele produzir bem, ainda mais que dessa vez, diferente desse jogo, se eu não me engano, nesse jogo aqui o Wembanyama estava em quadra. Então você teve ali um pouco dos arremessos mais distribuídos. Hoje o Wembanyama não joga, então o De'Aaron Fox é o protagonista do dia dessa franquia, beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Lembrando que a promoção nossa exclusiva para quem faz parte lá do nosso grupo gratuito do WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição para vocês, junto com links de outras casas de aposta para você conferir, garantir cupons exclusivos e ser muito lucrativo, além, é claro, se divertir, que é o mais importante. Muito obrigado pela sua audiência e falou!